Senhor Deus, Tu que enviou Teu Filho, o Verbo vivo, a Palavra viva, para viver, habitar em meio de nós, para se tornar um de nós, nós Te pedimos, Senhor Jesus Cristo, que a Tua Palavra possa habitar em nosso coração hoje, que a Tua Palavra possa transformar quem nós somos, que nós possamos nos tornar cada vez mais parecidos contigo, Senhor. Fala conosco. Senhor Jesus, que nós possamos estar atentos à Tua voz, que a verdade de que Tu veio habitar no meio de nós, guarde as nossas mentes e os nossos corações, e que as minhas palavras e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, minha rocha e meu Redentor. Amém. Meus irmãos, vez ou outra, olha quem está aqui, a Esther, ó. Meus irmãos, vez ou outra, eu encontro pessoas que são novas na fé cristã, e elas têm o desejo de conhecer mais sobre Jesus, e elas, com esse desejo de querer conhecer mais sobre Jesus, elas sempre procuram pessoas mais experientes na fé, e acabam perguntando, por onde começar a ler a Bíblia? Onde eu começo a me introduzir mais na Bíblia? E uma resposta que se tornou um tanto quanto comum, é a de começar pelo Evangelho de João. Várias e várias pessoas vão falar, comece a ler a Bíblia pelo Evangelho de João. Afinal de contas, João tem uma forma um tanto quanto distinta de apresentar Jesus ao seu leitor. Nós encontramos um Jesus que tem diversos discursos, que fala diversas coisas que não estão presentes em nenhum dos outros evangelhos. Mas eu considero essa indicação do Evangelho de João como o Evangelho para introduzir pessoas novas na fé, como a primeira leitura da Bíblia, uma escolha um tanto quanto curiosa. Afinal de contas, quando a gente pretende indicar o Evangelho de João para uma pessoa como a primeira leitura que a pessoa vai fazer da Bíblia, o primeiro contato que a pessoa tem com a Bíblia, nós temos a intenção de indicar um texto que é mais fácil, um texto que é mais palatável, um texto que é mais simples para quem conhece pouco ou quase nada de Jesus. E eu acho curioso que logo no primeiro versículo do Evangelho de João, o leitor que espera encontrar uma vida fácil, uma leitura simples e tranquila, ele se depara com um texto um tanto quanto complicado e difícil. No primeiro versículo está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E eu imagino o leitor que nunca teve contato com a fé cristã, ele lendo isso e se perguntando, verbo? Que verbo? Mas verbo não é aquilo que a gente estuda na escola, nas aulas de português? E por que esse verbo aqui na minha Bíblia está escrito com letra maiúscula? Que eu saiba, o que tem letra maiúscula tem que ser apenas nome de lugar, nome de pessoa. E esse verbo tem letra maiúscula, como assim? O que tem de errado com essa palavra verbo na minha Bíblia? Eu ainda consigo imaginar essa mesma pessoa parando por um momento e falando, talvez a minha Bíblia seja o problema. Ela vai e pega outra tradução da Bíblia e ela abre no mesmo texto, João capítulo 1, versículo 1, e ele encontra, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E essa pessoa para e pensa, mas não era verbo, agora é palavra. Como assim? Olha, verbo é uma coisa, palavra é outra coisa. Verbo e palavra não são a mesma coisa. Como assim? O que isso significa? Meus irmãos, vamos ser sinceros. O Evangelho de João não é um evangelho fácil. E os primeiros 18 versículos, o primeiro contato que um leitor tem com o Evangelho de João, deixa bem claro que o Evangelho de João é uma leitura um tanto quanto desafiadora. Talvez esse seja o texto mais desafiador do Evangelho de João, que fala sobre coisas um tanto quanto abstratas para nós. Era verbo, palavra, estava no princípio. Que princípio é esse? O que está acontecendo aqui? E, sinceramente, o Evangelho de João continua um tanto quanto difícil no decorrer do texto. O desafio fica ainda maior
quando nós pensamos, meus irmãos, no que a gente está vivendo como igreja hoje. Eu espero que vocês tenham percebido, ao olhar aqui para frente, para os paramentos da nossa igreja, que nos últimos 3 domingos aqui na nossa igreja, nós estivemos utilizando o branco. E vocês sabem o que isso significa? Isso significa que nós estamos vivendo a estação do Natal no nosso calendário litúrgico. Nós estamos vivendo o Natal. E agora eu consigo imaginar alguma pessoa que está vendo essa ministração, olhando assim: Natal? Ainda? Mas hoje não é dia 5 de janeiro? Não é para hoje ser Natal. O Natal não é uma festa que acontece entre o dia 24 e 25 de dezembro. Já faz um tempão que teve o Natal. Por que você ainda está falando de Natal? E a pessoa até pensa assim: ainda bem, né, que Natal é só 2 dias, um dia e meio, né? A madrugada do dia 24, que a gente prepare o dia 25, porque imagina se todo dia fosse Natal. Dá um baita trabalhão preparar ceia. Fazer ceia para um dia só é difícil pra caramba. Imagina fazer ceia até dia 5 ou 6 de janeiro. Que coisa difícil, trabalhosa. Meu Deus do céu. Não sei como você quer me dizer que ainda é Natal. Cozinhar uma ceia já é o suficiente para mim. Meus irmãos, eu tenho que dizer para vocês que o Natal, para a igreja cristã, é muito maior do que apenas um único dia no nosso calendário. O Natal é uma festa que dura 12 dias no calendário da igreja. A igreja celebra o Natal durante 12 dias, logo após o período de 4 semanas do Advento. E sinceramente, nós como igreja, a gente tem que guardar mesmo 12 dias de Natal, porque pensa só, nós preparamos para o Natal durante 4 semanas. 4 semanas se preparando para o Natal, para vir um único dia e acabou? Claro que não. A gente tem que celebrar mesmo o Natal, e é durante muito tempo. Se o Advento é importante, o Natal é ainda mais importante. E o mesmo vale para a Quaresma, que é importante. A Páscoa é ainda muito mais importante. Ok, meus irmãos? Meus irmãos, nós estamos vivendo o Natal. E só para deixar claro, o Natal é uma festa que é celebrada até o dia de hoje. Hoje, no calendário cristão, é o último dia do Natal, porque amanhã, dia 6 de janeiro, nós entramos na celebração da festa da Epifania do Senhor, em que se celebra a vinda dos reis magos, magos do Oriente, que encontraram o menino Jesus, e como aquele evento significa que Jesus foi enviado não apenas para ser o Salvador de Israel, mas para ser o Salvador de todas as pessoas. Então hoje é o último dia de Natal. Então, meus irmãos, então é Natal. O problema é que quando nós pensamos em Natal, a imagem que vem na nossa cabeça é: o que vem na sua cabeça quando você pensa em Natal? Além da árvore, além da iluminação bonita, além das cores do vermelho, do verde, da figura gorda, que é mágica e entrega presentes no mundo inteiro, que é inspirada num bispo antigo da igreja, que habitava lá na região, se eu não me engano, da Turquia, que realmente dava presente para as pessoas. Quando nós pensamos em Natal, a imagem que vem na nossa mente é a imagem de uma manjedoura, não é mesmo? Jesus como uma pequena criança deitado em uma manjedoura que é o lugar em que se coloca o alimento dos animais. Os animais comem aquilo que está na manjedoura. Inclusive, fica um parênteses aqui, isso aqui é uma demonstração de como Jesus, desde o seu nascimento, veio ao mundo para se tornar o nosso alimento. No Natal, essa verdade já está implícita. Jesus como alimento até mesmo de animais na manjedoura. Mas a imagem que nós temos no Natal é a imagem da manjedoura. Nós temos outras imagens, aqueles anjinhos fofinhos voando, que a gente vê para comprar nas lojas, aqueles anjinhos que são pequenos bebês, com as bundinhas de fora, sabe? Aquela coisa muito fofa, muito lindinha. Além disso, nós temos a imagem daqueles animais que estão todos cercando
a Santa Família que está ali com o menino Jesus recém-nascido. Nós temos a imagem de pastores de ovelhas que estão vindo de outra região para encontrar o menino Jesus e ali adorá-lo. Nós temos todas essas imagens na nossa cabeça que dizem respeito ao Natal. É isso que nós esperamos encontrar sendo pregado na igreja quando nós pensamos no Natal. Porém, o que nós encontramos no Evangelho de hoje é muito diferente. O nosso calendário da igreja nos coloca hoje diante de uma imagem que não é a imagem que nós esperamos encontrar no Natal. Nós encontramos o texto de João, capítulo 1, que fala sobre o Verbo de Deus, a palavra de Deus. E o que esse texto de hoje tem a ver com o Natal? Esse texto que é difícil, complicado, até mesmo estranho, quase etéreo. O que esse texto tem a ver com o Natal? Olha a forma com que esse texto começa, os primeiros versículos. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus, tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo o que foi feito. Nela havia a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a dominaram. Tudo muito lindo, maravilhoso, poético até. Mas o que isso aqui tem a ver com o Natal? Afinal de contas, Natal tem a ver com o nascimento de Jesus em Belém. Mas esse texto, com esse poema bem estruturado, que algumas pessoas dizem que tem uma estrutura de escada, e que a cada vez que na verdade é subindo, né? Que cada vez que você vai indo para o próximo verso desse poema, você compreende um pouquinho mais dessa construção poética que está nesses primeiros 5 versículos. O que isso aqui tem a ver com o Natal? Cada passo que nós damos, nós observamos um pouco mais sobre Jesus, sobre esse verbo, mas Natal, nada a ver. Péssima escolha. Esse poema, meus irmãos, que nós encontramos nos primeiros versículos, ele claramente foi inspirado no livro de Gênesis. Quando se fala que no princípio, se está fazendo referência à forma como o livro de Gênesis começa. No princípio, no grego, os dois textos começam com as primeiras palavras, em arquê, no grego. E que princípio é esse? Que princípio é esse? A maioria dos teólogos, a ampla maioria mesmo, entende que esse texto de João está fazendo referência ao princípio de todas as coisas, ao início da criação, a própria criação. Dessa forma, os primeiros 5 versículos do Evangelho de João, então, estariam fazendo uma releitura de Gênesis, colocando o verbo ali no início, inserindo a figura do verbo dentro da história de Gênesis. Porém, alguns outros teólogos, e esses são minoria, possuem uma visão um tanto quanto diferente. Esse princípio não faz referência à criação do mundo que se encontra lá em Gênesis, mas esse princípio diz respeito à forma como o princípio é utilizado no Evangelho de João em toda parte, fazendo referência não à criação, mas à nova criação. Então, isso aqui não está olhando para um passado distante, mas está olhando para o passado no momento em que a nova criação surgiu no mundo. E essa nova criação surge no mundo no final do Evangelho, no momento em que Jesus, o Verbo vivo, é crucificado. É como se de alguma maneira Deus estivesse refazendo para essa visão minoritária de teólogos, é como se Deus estivesse refazendo o mundo a partir do Verbo. E o Evangelho de João estivesse relatando, nesse prólogo, não uma releitura de Gênesis, mas
fazendo uma introdução daquilo que ele iria começar a contar nas próximas páginas. Mas o importante, seja lá qual teólogo estiver correto, a ampla maioria ou a minoria de teólogos, o importante é que Natal tem a ver com nascimento, natalidade, nascimento. E nascimento tem a ver com origem. E o Evangelho de João, então, nos apresenta a origem do Verbo. Esse Verbo, ele tem origem no próprio Deus. Muito mais do que isso, a origem dele não é somente do próprio Deus, esse Verbo é o próprio Deus. Tudo que venha a ser criado, e seja lá a criação no passado, ou seja a nova criação que venha a surgir no futuro, ela tem origem por meio desse verbo, por meio dessa palavra. Como o poema continua falando, a vida estava no verbo, e o verbo era a luz dos homens, e assim, ele era a vida e a luz que brilhou, e as trevas que tentaram apagar essa luz não prevaleceram contra ela. O verbo tem sua origem em Deus. O verbo tem origem divina. E o verbo, como o texto continua, estava chegando ao mundo. A luz estava chegando ao mundo. O nosso prólogo continua e nos diz que João Batista foi uma pessoa que testemunhou a respeito do verbo. Ele contou a verdade sobre esse verbo, falando, vem alguém que existe antes de mim e está quase chegando. E ele testemunhou a respeito do verbo, e nós observamos nesse prólogo, nesse texto, que existem duas posições diante das verdades que esse texto coloca diante de nós. A primeira posição que nós podemos tomar é a posição de aceitação. Nós podemos aceitar as verdades do verbo, ou nós podemos rejeitar. Nós podemos aceitar e rejeitar essas verdades. Como o nosso texto diz, ela era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, a todos ilumina. Estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. A quantos, porém, a receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os que creem em seu nome, que foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade humana, mas da vontade de Deus. Sim, esse é um texto que fala sobre Natal. Esse é um texto que fala sobre a origem do verbo. Mas ele não está preocupado em falar somente sobre a origem do verbo. Ele não está preocupado em apresentar sobre como o verbo nasceu. Mas ela fala sobre outro nascimento. E esse texto é um texto sobre natalino, não somente sobre o Natal de Jesus Cristo, sobre o nascimento de Jesus, mas esse texto, não sei se vocês perceberam, ele é sobre um outro Natal, o Natal de todos aqueles que aceitam a palavra de Deus, o nascimento dos filhos de Deus. Todos aqueles que o receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, o Natal aqui não é somente sobre a origem do verbo, mas é sobre a origem dos filhos de Deus que viriam a surgir a partir da nova criação. Meus irmãos, esse texto aqui é sobre o nosso Natal, sobre o nosso nascimento, sobre como nós viemos a ter uma nova origem em Deus. Meus irmãos, esse texto é sobre Natal, e ele fala sobre a origem do verbo, ela fala sobre a origem do nascimento dos filhos de Deus, mas mais importante do que tudo isso, esse texto fala sobre um tema que é extremamente importante para o cristianismo, de que Deus se tornou carne.
Deus se tornou carne. Esse texto enfatiza a verdade mais importante do cristianismo, a declaração absurda de que o Deus transcendente, que nós não podemos tocar, às vezes a gente não consegue nem imaginar o seu rosto, esse Deus se tornou um homem, um ser humano como cada um de nós. Deus se encarnou, Deus Filho se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Essa é de longe a verdade mais importante desse texto. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é extremamente importante, porque isso deve nos lembrar de umas verdades que estão lá no livro de Gênesis, quando Gênesis afirma para nós que tudo aquilo que Deus criou é bom. E que mesmo após, isso mostra para a gente que mesmo após a entrada do pecado no mundo, as coisas criadas continuaram boas. A criação é boa e Deus não rejeita a criação. Deus é um Deus que se importa com a criação. Essa é uma afirmação extremamente importante para nós que, principalmente muitos de nós que crescemos em certos lugares, em certas igrejas, ouvimos certas distorções do cristianismo que afirmam que tem uma visão ruim sobre o mundo, sobre a criação, e que falam que as coisas, entre aspas, espirituais, são mais importantes do que as coisas do mundo. E, sinceramente, seja lá o que espiritual quer significar, né? Mas esse texto não fala somente que a criação é boa. A encarnação de Deus intensifica essa verdade ao ponto de falar que a carne, a minha e a sua carne, a carne é algo bom. É algo tão bom que Deus decidiu ter uma carne também. E Deus não estava cometendo um erro. Deus não estava pecando ao se tornar carne. A carne não fez com que Deus cometesse pecado. A carne não poluiu Deus de sujeira, um Deus que é totalmente santo. A carne, aqui, tem que ser entendida como algo bom. No Evangelho de João, falar que Deus tomou carne, faz a gente entender isso, dessa perspectiva. Complica um pouco as coisas quando a gente lembra de Gálatas capítulo 5, frutos da carne e frutos do Espírito, complica bastante. Mas a gente tem que lidar com essa dificuldade. A gente tem que lidar com essa tensão, porque a verdade de Gálatas 5 é tão verdade quanto a verdade de João capítulo 1. A carne é algo boa, é algo bom. Ser humano não é algo ruim. A verdade é que Deus decidiu se tornar um ser humano como cada um de nós. E Deus veio ao mundo para mostrar que ser um humano é algo que Ele queria que nós fôssemos também. Deus quer que nós nos tornemos verdadeiramente humanos. E quando Deus decidiu se revelar para o mundo de maneira final, de maneira decisiva, Ele não apareceu como Ele fez no topo do monte, sobre nuvens. Aquilo foi uma revelação de Deus, mas não foi a revelação final e decisiva de Deus. O nosso texto acaba no último versículo falando que a revelação final e decisiva de Deus, no versículo 18, é na pessoa encarnada de Jesus Cristo. Isso significa que Deus se tornou uma pessoa que andava, que comia, que dormia, que ficava cansado, que sentia preguiça, que foi um bebê, uma criança, um adolescente, que chorou com fome, porque a mãe que queria leite da mãe, deixando até mesmo, quem sabe, a sua mãe irritada. Meu Deus, esse menino não para de chorar. Jesus sentiu cólicas quando uma pequena criança. Jesus sentiu alegria, sentiu tristezas. Jesus riu, Jesus chorou. Jesus, o próprio Evangelho nos diz, ficou deprimido ao ponto de desejar a própria morte. Jesus ficou doente,
porque nós não somos docetistas e isso é uma heresia da igreja. Jesus assumiu completamente aquilo que é ser humano, 100% humano. Aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Jesus ficou doente, Jesus teve saúde. Jesus teve sua carne machucada, dilacerada, moída. Jesus, quando criança, correu, ralou o joelho e sangrou. Jesus, quando adulto, levou chicotadas e escorreu sangue de suas costas. Jesus se tornou um ser humano de carne e osso. Deus se tornou um ser humano de carne e osso. E por que Deus fez tudo isso? Por qual motivo Deus tomou a decisão de se tornar carne? O antigo teólogo e pai da igreja, Irineu de Leão, afirmou o seguinte: esse é o motivo pelo qual o Verbo de Deus se fez homem e o Filho de Deus se fez filho do homem, para que o homem, unindo-se ao Verbo de Deus e recebendo assim a adoção, se tornasse filho de Deus. Em Cristo houve a união da natureza divina com a natureza humana. E essa união da natureza divina com a natureza humana não acaba em Jesus. O autor de 2 Pedro nos diz que o Filho do homem se tornou um homem para que nós pudéssemos nos tornar, receber, ser participantes da natureza divina. Como Atanásio de Alexandria afirmava, o Filho de Deus se tornou um homem para que o homem pudesse se tornar filho de Deus, assim como o próprio Deus. Então, o que isso significa para nós? A verdade da encarnação, essa verdade de que Deus se tornou carne e de que o Filho de Deus se tornou homem para que nós pudéssemos nos tornar filho de Deus e receber a natureza divina. O que isso significa? Outros autores vão falar o seguinte: veja o que isso acarreta, veja o que isso significa. Significa que Deus usa meios corpóreos, de carne e osso, físicos, humanos, para comunicar-se com os homens. Que Ele completa a nossa salvação por meio do corpo humano e material, que se pendeu dessa forma numa cruz também material. Que Ele se acomoda aos nossos termos para poder se comunicar conosco, porque nós seres humanos precisamos disso para que nós possamos viver. Isso significa falar que a encarnação é o entrar na carne, a humanidade do próprio Deus onipotente. E a partir da encarnação, Deus é para sempre homem. Deus se tornou um homem e continuou homem até o final dos tempos. Deus utilizou a carne humana de Jesus para nos libertar do poder do pecado, nos arrancar do reino das trevas e nos conduzir para a nova criação. A salvação não acontece somente por meio de coisas espirituais. A nossa salvação acontece por meio de coisas criadas, encarnadas. A salvação acontece por meio de Jesus Cristo, de carne e osso. A nossa salvação continua a ser completa por meio de coisas materiais e criadas. O próprio Evangelho de João nos diz que nós devemos nascer de novo por meio da água criada e do Espírito. Nós devemos nascer de novo por meio da água e do Espírito. A água é uma coisa criada e nós nascemos de novo quando nós passamos por meio da água do batismo, material, criado. Deus escolheu nos salvar por meio de coisas criadas. No próprio Evangelho de João, Jesus nos diz que nós devemos comer a sua carne, nós devemos mastigar a sua carne, e Ele é o pão vivo que desceu do céu para se tornar nosso alimento. E mais uma vez nós corremos a tentação de espiritualizar isso,
quando o Evangelho de João faz questão de materializar tudo. Nós devemos participar, literalmente, da comunhão com Deus e comer do pão e do vinho. E esse é um meio que Jesus escolheu para completar a nossa salvação, por meio de uma coisa criada como o pão e o vinho. Deus decidiu completar a nossa salvação por meio, e não somente completar a nossa salvação, mas conferir graça a nós por meio da confirmação, quando alguma pessoa, um episcopo, um bispo, impõe as mãos sobre nossa cabeça e confirma, e nos confirma na fé. Assim como no livro de Atos, os apóstolos não somente falavam, mas eles colocavam as mãos sobre outras pessoas e elas recebiam o Espírito Santo de Deus. Nós fazemos isso até hoje. O Espírito Santo de Deus desce por meio de mãos impostas e por meio de outras situações sem mãos impostas. As duas coisas acontecem no livro de Atos, as duas coisas acontecem nos dias de hoje, mas nós enfatizamos que isso pode acontecer por meio da imposição de mãos de uma pessoa encarnada, criada. As pessoas recebem graça por meio do matrimônio. Vocês recebem graça quando a palavra de uma pessoa criada declara: eu os declaro marido e mulher. Vocês recebem graça no momento do que o perdão é declarado, porque no Evangelho de João, Jesus diz para os discípulos no penúltimo capítulo do Evangelho, que se eles perdoassem, todos aqueles que eles declarassem perdão, eles seriam perdoados. Jesus diz isso para os apóstolos, e nós fazemos isso até hoje. Nós declaramos o perdão. Meus irmãos, isso significa que os sacramentos são uma extensão da encarnação de Jesus. Jesus continua se encarnando no meio de nós, continuamente. Basicamente, meus irmãos, tudo o que nós fazemos na nossa liturgia, todos os domingos, somente faz sentido por causa desse texto do Evangelho de João, que afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo o que nós fazemos só faz sentido, e a base, o fundamento de tudo isso é a verdade da encarnação. A encarnação está no centro de tudo isso. E isso significa que Deus se agrada de utilizar coisas criadas, coisas de carne e osso, como eu e você, para fazer a sua obra. E o princípio sacramental significa que não somente os sacramentos são esses meios que Deus determinou para a salvação, mas Deus age por muitos outros meios, além daqueles que estão registrados nos livros teológicos, que estão no nosso livro de oração comum, que estão na nossa liturgia, que nós fazemos no nosso culto de domingo. Isso significa que a graça de Deus, ela vai além daquilo que nós presenciamos dentro da igreja. Nós podemos encontrar a graça de Deus no nosso cotidiano, no nosso ordinário, como se tornou comum falar em alguns lugares por aí, na nossa liturgia do ordinário. E aqui está o título de um livro muito bom que vocês poderiam ler, Tish Harrison Warren. Um livro muito bom mesmo, Liturgia do Ordinário. Isso significa que o nosso dia a dia comunica a graça de Deus. O amor de Deus pode ser observado nas pequenas coisas, nas coisas mais ordinárias da vida, como uma pessoa que te ama e que te quer bem, que preparou uma refeição para você. Como uma pessoa que te recebeu na sua casa com a intenção de te agradar. Como um abraço que você recebe quando você menos espera, como um consolo no momento que você está chorando, como isso tudo acontece por meio das nossas famílias, por meio dos nossos amigos, e nós recebemos muitas vezes, essas pessoas nem mesmo percebem, sabem, mas elas são canal da graça e do amor de Deus nas nossas vidas. E Deus usa pessoas, às vezes essas pessoas nem sabem que estão sendo utilizadas. Quando alguém vai na vida de outra pessoa e faz uma doação, quando ela menos está esperando, uma oferta chega e a pessoa estava precisando. Às vezes, eu tenho um amigo que conta que ele perdeu o cartão para andar de ônibus, esqueceu a carteira em casa, estava na frente da parada de ônibus, esperando.
E ele ficou, Deus, eu não sei o que eu faço. Não sei o que eu faço. É o Bruno, esse amigo, a Rafisa conhece. Essa história já é antiga. Ele ficou parado assim, na estação do BRT, lá no Gama, distante de tudo, a mais de 2 quilômetros da casa dele, sem dinheiro, sem a carteira, sem um cartão para passar. E ele estava lá desesperado. Deus, eu tenho que estar lá agora, eu tenho algo muito importante para fazer, eu vou perder meu horário. Eu não tenho nem dinheiro, o que eu faço? Uma pessoa qualquer olhou assim para ele. Colega, vem aqui, eu estou vendo que você está atordoado. Não sei porquê, mas eu acho que eu tenho que pagar a passagem para você. O Bruno disse que essa pessoa nem cristã era, mas ela sentiu no coração de pagar a passagem para uma pessoa que nem mesmo estava pedindo. Graça de Deus. Deus usa coisas criadas, até mesmo sem elas saberem que estão sendo utilizadas. Quando nós menos percebemos, nós podemos ter um encontro com a graça e com o amor de Deus, na beleza, na arte, na música, olhando ao nosso redor, em todos os lugares. Na igreja, mas nas nossas famílias. Na igreja, mas entre os nossos amigos. Na igreja, mas às vezes andando na rua. Na igreja, mas no abraço. Em todos os lugares. O nosso Deus é um Deus que se encarna e que se agrada de usar coisas encarnadas para nos salvar, completar a nossa salvação e comunicar a sua graça, o seu amor, a sua justiça, a sua beleza para nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque Tu enviou o Teu Filho. Na plenitude dos tempos, Tu enviaste Teu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para nos resgatar, para nos redimir. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por se fazer carne. Pai, essa é uma verdade profunda, muito mais profunda do que nós podemos até mesmo imaginar, conceber. Nós só podemos apreciar. Que nós possamos então apreciar a verdade de que Deus se tornou carne, de que por causa da encarnação de Deus, hoje nós podemos ser feitos filhos de Deus, de que por causa da encarnação de Deus, hoje nós recebemos graça, até mesmo quando nós menos esperamos, porque por causa da sua encarnação, todas as vezes quando nós nos reunimos como povo de Deus na tua igreja, nós temos um encontro verdadeiro, real contigo, e o Senhor dá a tua graça para nós. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, muito obrigado pela tua graça, pela tua verdade, que, Pai amado, que nós possamos encarnar o teu amor para outras pessoas, que nós possamos demonstrar, Pai amado, o teu amor para mais pessoas, que nós possamos ser sinaleiros, luzeiros do teu amor, da tua dádiva, assim como nós te pedimos, que cada vez mais o Senhor coloque pessoas como anjos no nosso caminho para demonstrar o teu amor, que nós possamos, Pai amado, receber da tua graça e transmitir da tua graça. Usa-nos, Senhor Jesus, fala conosco, dá-nos o teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, que está sentado à tua destra. Um só Deus, contigo e o Espírito Santo, hoje e sempre. Amém.